Então, você querer distinguir, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Você está entendendo? Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, olha, tem aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, idiota como qualquer um de nós, né? E foi crucificado, né? E criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estava nos profetas que ele disse que ia acontecer. Foi coincidência. Eu digo, mas isso é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. Você está entendendo? Quer dizer que quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. O Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, etc., do Cristo espiritual. Eu digo, mas isso só existe de separação, isso da sua cabeça, pô. E o Cristo espiritual é objeto de fé, só. Também, não, ainda tem essa. Quer dizer, né, depois veio quer dizer, tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé. Eles tudo um sujeito acreditou nisso, depois outro acreditou, depois outro acreditou, e depois, por uma baita coincidência, aconteceu tudo assim. Você está entendendo? E aconteceu pior, para o próprio sujeito que disse que ia acontecer. Quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota, é uma coisa de criança. Você está entendendo? Nós temos que entender, quer dizer, que a vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Entendeu? Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um objeto de fé, é uma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no Nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjetura. Tá certo? Que é uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio agnóstico, materialista, tal, o que está em jogo no fundo é só uma coisa, burrice. Burrice mesmo, entendeu? Falta de inteligência. Você pode investigar num monte de coisa. O problema não é isso. Aqui tem uma história que é relatada, tá certo? Por testemunhas, tá certo? Que estiveram lá e que contam a coisa numa ordem que coincide exatamente com aquilo que esses profetas vinham dizendo desde 3.000 anos antes. Você está entendendo? Foi. Ademais, não, ainda teve que combinar com o leproso para ele curar. Você vai lá e finge que curou. Tá, ou então, você, pelo poder do pensamento positivo, quer dizer, eu vou acreditar que o pensamento positivo do leproso o curou? Eu com o pensamento positivo não curo um calo, não curo uma hemorroida, porra, né? Agora o leproso, que já está todo ferrado, de repente ele adquire esse poder miraculoso pelo pensamento positivo. Você está entendendo? Não tem, quer dizer, é um negócio tão rebuscado e tão artificioso que denota idiotice. Você está entendendo? Oi. Mas existe também a corrente mais hard que fala, não, que não é coincidência. Construíram a história para parecer que... Isto, construíram, porque naquele tempo já existia agência de publicidade, tinha o Duda Mendonça, né? Eles forjaram provas pelo mundo inteiro. Ou seja, a técnica publicitária foi todinha inventada a partir do fim do século XIX. Não é isso? E mesmo assim, falhou. Tem um monte de campanha publicitária que falha. Você lança o produto vai para o brejo. Né? Eles querem nos fazer crer que antes disso, no tempo não tinha técnica publicitária nenhuma, tinha uma técnica publicitária implícita, inconsciente, tá certo? Que funcionava pra caramba e que criou, né, os profetas, os santos, etc, etc. Ora, você para acreditar nisso precisa ser muito pueril, muito infantil. É sempre a ideia de que a desconfiança é sinal de maturidade, a confiança é sinal de que você é um atrasado, um caipira. Eu digo, não, depende do tipo de desconfiança, porque essa desconfiança que você está tendo, ela me exige uma confiança muito maior.
Na verdade, essa desconfiança, essa suspicácia moderna perante os dados da revelação, ela é profundamente crédula, porque ela exige você acreditar em muito mais coisa do que a revelação está te pedindo. Olha, a revelação está dizendo o seguinte: o homem era Deus, era o verbo de Deus, e aconteceu isso assim, 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 e curou o leproso, não sei quem morreu, ressuscitou. É só isso. Agora, os caras querem que eu acredite numa loteria esportiva, na existência de agências de publicidade, tá certo, etéreas, né, imateriais, que criaram tudo isso, né, mediante aqueles processos mediante o processo de violência simbólica do Pierre Bourdieu, imposição de discurso e não sei o que. Escuta, peraí, você vê, como é que o Papa fazia para impor um discurso? Você pensa que tinha a Rede Globo Televisão, o Papa chegava lá e falava, 70% da audiência ouvia? Não, o Papa falava um negócio, para aquele negócio chegar nas igrejas, levava anos. Você está entendendo? Quer dizer, se o cara que está na igreja, digamos, sei lá, na Irlanda, durante a vida, depois que ele foi para a Irlanda, se ele 2 vezes na vida receber notícia do Vaticano, é muito. Você está entendendo? Então como é que podia haver violência simbólica aí? Então os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, pede que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a revelação mesmo. Não é um problema de fé, eu estou dizendo uma coisa científica, pô. Quando você não acredita em Deus, você acredita em tudo mais. Ele diz, desde acreditar em Deus, não é que não acredita mais em nada, acredita em tudo. Acredita em qual? A história da carochinha, Papai Noel. Tá, né?